Esta é a história do dia da Rádio Observador. O impasse no Parlamento é apenas o início do caos político? Votos a favor, 89. Votos brancos, 134. Votos nulos, 7. Nos termos legais aplicáveis e face ao resultado obtido, declara-se não eleito para Presidente da Assembleia da República o candidato proposto. Foi um golpe de teatro que quase ninguém previa. O candidato apresentado pela AD, José Pedro Aguiar Branco, não foi eleito Presidente da Assembleia da República, quando supostamente existia um entendimento com o Chega para viabilizar a eleição. Que jogada foi esta de André Ventura e que consequências políticas pode ter? PSD e PS deveriam ter chegado a acordo nesta matéria e qual será agora a solução para o impasse? São questões para a conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quarta-feira, 27 de março. Olá Rui, bem-vindo. Olá João. Rui, tens sido presença constante aqui na história do dia e nos últimos tempos, e a avaliar pelo que vimos esta terça-feira, vais voltar muitas vezes, não só tu, mas também os nossos colegas da política. Este foi um dia muito longo, estamos a gravar já de madrugada. De início, acho que ninguém pensaria que fosse assim tão longo. O certo é que estamos aqui num impasse, não é? Para eleger o Presidente da Assembleia da República. Ora, André Ventura chegou a admitir um entendimento entre o Chega e PSD para viabilizar a eleição de José Pedro Aguiar Branco, um entendimento que teria sido feito entre os respectivos líderes parlamentares, daí a surpresa geral quando Aguiar Branco não foi eleito. Afinal, que golpe de teatro foi este que aconteceu esta terça-feira? Eu gosto da expressão do golpe de teatro porque foi mesmo uma teatralização. Mas se quisermos até podemos ir mais longe e podia ser uma coisa ao estilo de uma série original da Netflix, tipo House of Cards. Eu estava à espera de ver este tipo de gesto de uma personagem do género quase maquiavélica, no sentido de Maquiavel do termo, mas não estava à espera desta jogada do Chega nesta questão em particular. E de facto foi isso mesmo, foi uma jogada política, um golpe de teatro, se quisermos qualificar dessa forma, em que de facto um partido decidiu jogar uma cartada com a força parlamentar que tinha e jogando naquilo que era a imprevisibilidade desse mesmo ato. Depois podemos falar um bocadinho melhor o porquê dessas motivações. Mas, de certa forma, aqui a AD, o PSD, também com essa situação que tem neste momento no Parlamento, pôs também um pouco a jeito, enfim, cometeu erros neste processo? Sim, e eventualmente pode ter cometido alguns erros. Um deles terá sido confiar que a maneira de agir e de estar na política de André Ventura é igual ao dos outros partidos, e que aquilo que é lógico para outros políticos também é válido para André Ventura. Não é. Ele funciona com outro mindset, ele funciona com outro tipo de estratégia política. Quando o Chega disse que ia aprovar o nome de José Pedro Aguiar Branco, o PSD pensou que a palavra de André Ventura, dada publicamente e da forma como tinha sido dada em várias circunstâncias, uma delas até entrevista ao Observador, que estava seguro. E estando seguro, não se terá empenhado tanto em tentar aquilo que eu chamava redundâncias políticas ou redundâncias de suporte, e portanto não procurou também junto do PS. Portanto, se tivesse tido cuidado em procurar junto do PS e junto do Chega esse apoio, ganhava ali uma segurança, ganhava um seguro que de facto não cuidou e confiou demasiado naquilo que era a percepção que o Chega tinha da percepção pública, porque Luís Montenegro achou certamente que o Chega não tinha coragem para não cumprir com a palavra que André Ventura tinha dado no dia anterior. Mas haveria aqui, enfim, uma espécie de acordo em que o Chega viabilizaria Aguiar Branco e, em troca, o PSD também viabilizaria o vice-presidente indicado pelo Chega, que seria Diogo Pacheco Amorim. Este nome pode também ter provocado problemas no seio da AD, não? Olha, João, para começar a desconstruir tudo isso, porque numa só frase ou pergunta pode estar várias coisas. O acordo.
não existia um acordo PSD-Chega daquilo que sabemos, por aquilo que André Ventura disse e por aquilo que o PSD disse. E eu passo a explicar. O acordo ganha um peso desde a geringonça, em que é um acordo que se porta ao governo, um acordo que tem qualquer tipo de ligação entre dois partidos. Neste caso, o que aconteceu foi... os partidos comunicaram entre si que iam aprovar os nomes, como muitas vezes, e a vida toda parlamentar, em democracia, aconteceu no Parlamento. Mas comunicaram não através dos líderes, não é? Porque o que Ventura se queixa é de que Montenegro nunca falou com ele, nunca procurou... Sim. André Ventura disse à Rádio Observador, na entrevista que fez na segunda-feira à noite e que foi para o ar na terça-feira de manhã, em que ocorre tudo isto no Parlamento e em que ocorre tudo isto, que diz o seguinte: foi entre os líderes parlamentares e eu confio e nós vamos cumprir. Ou seja, que foi entre Pedro Pinto e Joaquim Miranda Sarmento. Joaquim Miranda Sarmento vem explicar depois que comunicou a todos, disse a todos ao PS: olha, vou viabilizar os vossos, ao Chega vou viabilizar os vossos, numa conversa normal, parlamentar, faz parte da praxis parlamentar. Qualificar isto de acordo numa altura em que se fala de não é não, de geringonças, de caranguejolas, de acordos, pode criar uma coisa errada na percepção pública e, portanto, para já não foi um acordo no sentido da palavra. Depois o PSD nunca disse que não veio falar sobre o não é não por uma questão de não gostar de Diogo Pacheco Amorim, que André Ventura sabia que era um nome com mais anticorpos do que, por exemplo, Rui Paulo Sousa, mas sim para deixar claro que o facto de aprovar estes nomes no Parlamento era porque o Chega tem direito a eles do ponto de vista constitucional e da legitimidade política dos votos que teve e que não há por aí nenhum acordo por trás, como Luís Montenegro prometeu a campanha toda. Portanto, ainda bem que clarificou. Ainda bem que o PSD clarificou. E não foi com medo de Diogo Pacheco Amorim ou contra Diogo Pacheco Amorim. Foi mesmo porque queria deixar bem claro que o facto de viabilizar o nome do Chega, ou do Chega viabilizar o José Pedro Aguiar Branco, não passava a existir um acordo entre estes dois partidos parlamentar de qualquer género. Porque era só o normal da praxe parlamentar, como o PS também podia ter votado a favor de José Pedro Aguiar Branco e veio falar neste acordo como se fosse um acordo desses, um acordo daqueles que Luís Montenegro disse que não fazia antes das eleições. Não tem nada a ver com isso. Estão todos a criar confusão e que é um péssimo serviço que estes partidos todos prestam à democracia. Os que confiam nos que não são confiáveis e os que não são confiáveis por não serem confiáveis, por não terem palavra, e os que estão à margem disso, por quererem se aproveitar no meio disto tudo de invenções e criatividades semânticas. Quem fica a perder é o Parlamento, que não entrou em funções plenas com um presidente, e esta noite, nesta noite que passou, António Filipe vai dormir como Presidente da Assembleia da República, o que de resto até é merecido pela excelente prestação que teve ao longo do dia. Mas não na residência oficial, não é? Como ele fez questão de brincar Não sei se livra de ter corpo de segurança pessoal da PSP, porque sendo a segunda figura do Estado, mesmo por pouco tempo, não sei se livrará disso, porque conseguirá dormir em casa. Não sei se não irá dormir com guarda à porta. Hoje voltaram-nos a humilhar e a espezinhar. Isto não é assim. Deixa-me só dizer isto. Isto não é assim. E mesmo assim, admito que possa ter sido do PSD, do PS, do Chega. Eu, da parte que fiz, apesar de mais uma vez ter sido desrespeitado, da indicação pública para que o voto fosse favorável. Rui, que leitura podemos fazer então desta jogada do Chega? Enfim, foi aqui uma demonstração de força, logo a abrir a legislatura, de mostrar que tem esse poder para bloquear o que quiser logo desde o início. Sim, é isso mesmo. Foi André Ventura a explicar mais ou menos, sou eu que mando. Ou seja, nesta circunstância o Chega tem poder e eu pretendo utilizá-lo. E ninguém pode dizer que este tipo de utilização é ilegítima. Do ponto de vista daquilo que nós consideramos o normal, o regular funcionamento das instituições, a confiança interpartidária, é que não encaixa nisto. Ou seja, não encaixa em um partido dizer num dia vamos viabilizar e na hora da verdade, escudando-se no voto secreto, falhar à palavra que deu. Porque André Ventura consegue ser incoerente na própria justificação. Porque primeiro diz que o voto é secreto, podemos não ter sido nós.
que é logo uma assunção cobarde. E depois diz, não, isto aconteceu porque não fomos respeitados. Das duas uma, e é preciso também, no meio de toda a loucura, ter um certo grau de seriedade e honestidade intelectual. E, portanto, das duas uma, ou o Chega acusa outras bancadas de estarem a furar e de não terem sido eles, ou está a fazer aquilo que não foi considerado. Agora, as duas coisas na mesma declaração é que já vai para um nível que não tem qualquer grau de razoabilidade por parte do Chega. E, portanto, é incompreensível. Quis demonstrar força, sim. Foi da melhor forma? Não. Tinha toda a legitimidade de dizer logo desde o início. Não vamos aprovar o presidente do PSD. Isto foi um triste espetáculo patrocinado, com o alto patrocínio do presidente do Chega e dos 50 deputados do Chega. Incluir o grupo parlamentar do Partido Socialista, que enfrentou esta eleição conhecendo esse acordo, que garantiria a eleição do Sr. Deputado José Pedro Aguiar Branco, é apenas, peço desculpa, má fé. O Partido Socialista não foi tido nem achado nos acordos da direita. Já disseste aqui que o PSD acabou mais uma vez por subestimar Ventura, não é? E essa imprevisibilidade que a partir de agora ele vem também trazer ao jogo político. Porque é que de facto não houve um entendimento entre os dois maiores partidos, PSD e PS, para tentar eleger o Presidente da AR, da Assembleia da República, que é só a segunda figura de Estado, não é? Não estamos aqui a falar de uma figura irrelevante. Sim, houve excesso de confiança por parte do PSD. E mais do que a segunda figura do Estado, muito do trabalho legislativo, obviamente, vai passar pelo Parlamento, que tanto tão fragmentado, vai haver uma centralidade parlamentar, independentemente depois de dizerem que o governo de Luís Montenegro vai agir muito por decreto. Tem muito que passar pelo Parlamento, portanto é muito importante. Naturalmente que aí houve excesso de confiança e houve uma leitura errada daquilo que era a fiabilidade das palavras de André Ventura e, portanto, sim, devia ter procurado aquelas redundâncias que eu falava no início da nossa conversa e devia ter cuidado também de tentar de alguma forma algum apoio por parte do Partido Socialista. Não quis, também mostrar essa equidistância e não dar ao Chega o tal jogo de que o Bloco Central está-se a entender outra vez. Creio que foi uma tática errada que Luís Montenegro vai ter que rever de alguma forma, seja para chegar a acordo com o Chega, seja com o PS, vai ter que rever porque esta estratégia não resultou. Já regressamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Na segunda parte vamos tentar perceber o que é que pode agora acontecer e o que é que este impasse, logo na abertura dos trabalhos da Assembleia da República, pode significar para o que aí vem nos próximos tempos. Esta é a Operação Papagaio. O plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Episódio 5. O dia da operação. Não era crível que uns indivíduos pudessem levar a cabo o derrubo do regime. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Um novo episódio a cada terça-feira. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes. Rui, a questão que se impõe aqui é, e agora? O que é que vai acontecer, não é? Porque parece só há aqui duas soluções, ou o PSD se entende com o PS, ou o PSD se entende com o Chega, não é? Que eram as duas que já existiam, no fundo. Verdade, é isso mesmo, João, porque o que acontece agora é que vai haver uma nova votação, é reaberto o processo. Se tiver mais que 3 nomes, os 2 mais votados vão a uma segunda ronda, se não conseguirem os 116 deputados, é reaberto novamente o processo, sucessivamente até se encontrar um presidente para a Assembleia da República. Há a reunião da bancada do PS, até pode dizer, pronto, agora arrebenta a bolha, vamos lá agora acabar aqui com o jogo, que já chega de brincar e vamos apoiar para não ficar um impasse permanente, como o Chega pode ter a mesma opção, que é agora já fizemos valer o nosso ponto, vamos lá então aprovar o nome proposto pelo PST, que, e bem, parece-me, também não abdica disso, e não é por Francisco Assis ter tido mais 2 votos que agora vai aceitar um
dois votos, até com um acordo tácito com a esquerda e com tática política que Pedro Nuno Santos disse que não ia ter e já está a ter imensa também. Portanto, por tudo isso, parece-me que tem que ceder um desses dois partidos. Vamos ver onde é que reina o bom senso, se é no PS, se é no Chega, ou se é nos dois, ou se não é em nenhum e o impasse continua. Mas o PST pode voltar a apresentar o nome de Aguiar Branco? Sim, por isto, João, porque já assistimos a um caso que foi, se calhar até um bocadinho mais embaraçoso para a bancada do PST, que foi, apresentou um candidato, apresenta a Assembleia, depois de ter tido uma vitória expressiva, isto em 2011, que foi Fernando Nobre, que era um independente em cabeça de lista em Lisboa, e o próprio partido votou contra ele. Isso é bastante embaraçoso, até um caso mais caricato do que este, quando o PST e o CDS juntos tinham uma maioria e votaram contra o nome que foi proposto pelo partido mais votado. Mas aí havia uma questão pelo nome, por ser Fernando Nobre e por outras ligações que tinha tido a outros setores, mais Partido Socialista, até do Bloco de Esquerda, creio que ele tinha sido mandatário, e isso causava grande transtorno em alguns setores do PST, da própria bancada, que era muito grande nessa altura. Neste caso não é o homem. Isto não é um tiro ao alvo, isto não tem a ver com José Pedro Aguiar Branco. Pode não ser a figura favorita de André Ventura, como ele diz, pode também não ser, pode até estar no extremo oposto ideológico de Pedro Nuno Santos, que Aguiar Branco é um barão e Pedro Nuno Santos pelo menos gosta de se vender como um basista. E portanto podem ser até de universos políticos diferentes mesmo do ponto de vista ideológico, mas não é ninguém que o PS, nem o Chega disseram Aguiar Branco não, escolham outro. Não é como em outros tempos o nome estar em causa. E, portanto, não vejo aqui nenhum problema do PST voltar a submeter o nome de Aguiar Branco, a não ser que o próprio ou o PST considere que isto já é uma humilhação, a sucessiva rejeição que existe ao nome apresentado. Estamos, como eu digo, numa birra. Uma criança de 40 e tal anos, não sei quanto tempo demora a resolver essa birra. É absolutamente lamentável. Os portugueses farão o seu juízo. Eu não posso fazer previsões sobre um homem de 40 e tal anos que põe o país nesta situação, que põe a Assembleia da República nesta situação e que bloqueia o início da solução dos problemas dos portugueses. Como é que o Chega e André Ventura saem de tudo isto? Quer dizer, pode ser prejudicial politicamente por passar uma imagem de que o partido não é confiável, de que não cumprem entendimentos, ou pelo contrário, isto funciona com o eleitorado do Chega passando a mensagem de que marca uma posição e mostra força perante, enfim, os chamados partidos do sistema, não é? Como Ventura gosta de chamar. É uma incógnita, João, porque ainda está em estudo para perceber muito bem os vários eleitorados, e o do Chega então ainda é difícil, mas eu diria à partida, se nós usarmos a bitola que é da nossa democracia e do que normalmente as pessoas apreciam e a palavra, etc., então André Ventura poderia sair mal. Poderia também sair mal perante aquelas pessoas que votaram massivamente do Chega para impedir o socialismo de continuar em Portugal, e agora que a direita tinha hipótese de ter a segunda figura da nação, um parlamento presidido por alguém à direita, o Chega ter travado. Mas André Ventura também é muito hábil na parte da vitimização e fez logo um vídeo para as plataformas, para as redes sociais, para os seus, para tentar justificar. E esse vídeo pode ser mais eficaz do que aquilo que nós estamos habituados a que seja a resposta dos eleitores. Porque estes eleitores do Chega eram pessoas que se abstinham, a maior parte das vezes, muitas que estavam na abstenção e que vieram para o Chega por acreditarem em André Ventura, por acharem que é carismático, por acreditarem naquilo que diz. E, portanto, pode funcionar junto daquele eleitorado e pode até ser uma demonstração de força. As tais pessoas que André Ventura dizia em entrevista ao Observador que achavam que ele devia ser mais duro e que não se devia estar a humilhar tanto, essas então devem ter gostado disto, porque neste caso é a tal ideia de que o Chega cede sempre, neste caso não se deu. A maneira como o fez é que acho que não foi a mais leal com partidos com quem pretende negociar, mas isso faz parte da estratégia do Chega e, como qualquer estratégia política, é legítima. Olhando já para a frente, Luís Montenegro vai entregar já esta quinta-feira os nomes do Governo ao Presidente da República.
Em que é que isso é ou não também afetado por este impasse que se vive na Assembleia da República? Bom, eu creio que há um bocadinho a norma de o Parlamento instalar-se, os deputados tomarem posse e depois o Governo tomar posse a seguir. Creio que não atrapalhará muito. Amanhã Luís Montenegro, aliás, Luís Montenegro vai ter brevemente um encontro com António Costa, mais um de passagem de pastas, e que na quinta-feira, previsivelmente, irá entregar os nomes do governo a Marcelo Rebelo de Sousa. Para já não há nenhuma alteração, a tomada de posse é só dia 2 de abril, há ainda algum tempo, seja na segunda-feira, dia 1 de abril, não é muito bom para os parlamentares que escolham o seu líder no dia das mentiras, do ponto de vista simbólico, mas creio que até foi por isso que o governo não tomou logo posse na segunda, para evitar comparações infelizes para o próprio governo. Ainda há tempo para que não mexa muito neste calendário, mas veremos, não é assim muito habitual o Governo começar em funções plenas quando a Assembleia da República está num impasse, quando outro órgão de soberania tão importante de fiscalização do Governo está num impasse institucional como este, que não tem Presidente e não tem os trabalhos a decorrer de forma normal. Aquilo a que assistimos neste primeiro dia na Assembleia da República pode ser também um aviso, um pronúncio do que pode vir aí nesta legislatura e da instabilidade que podem ser os próximos meses? Pode mesmo. Luís Montenegro foi muito criticado pelo não ao Chega e utilizou muitas vezes como desculpa porque o tipo de linguagem que não nos revemos, houve tiradas xenófobas, mas eu creio que ele ganha aqui um argumento adicional que também já era utilizado por muita gente, é que o Chega não é um partido estável, não é um parceiro estável e confiável, ao contrário do CDS. Claro, podemos falar sempre da crise, do irrevogável, em que Paulo Portas fez um cheque a Pedro Passos Coelho e outras situações em que o CDS se zangou com o PSD e fez-lhe a vida negra. Mas fica bastante claro que Luís Montenegro pode dizer a partir de agora que o Chega não serve para parceiro porque não é fiável. Porque num dia diz uma coisa, numa manhã diz uma coisa e horas depois diz outra. E, portanto, o que isso mostra para o resto da legislatura é que, se foi assim para a escolha de um Presidente da Assembleia, aparentemente tranquila, imaginamos como é que é no debate do programa de Governo? Imaginamos como é que é num orçamento de Estado? Quer dizer, está tudo doido. É que, se este dia foi assim para a escolha de um lugar, como é que é para escolher um documento importante do país e estratégico? Como é que é para aprovar o programa de Governo? Portanto, isto diz muito da legislatura que vem aí. Para nós jornalistas é animado, para nós que não temos preferências partidárias, só nos divertimos em geral com a maneira como a política acontece, seja para o bem, seja para o mal, quando se entendem que não se entendem, é engraçado. Para o país pode não ser assim tanto. Obrigado, Rui. Obrigado, João. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é de Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.